E o tema da nossa incrível aula de hoje é testes em sensores, Honda versus Yamaha. Por quê? Muita gente tem dificuldade em fazer teste em sensor, saber por onde começar o diagnóstico. E quando fala que é para fazer isso em uma Yamaha, o cara se pela todo, fica todo arrepiado, não sabe fazer o diagnóstico. E eu vou ensinar para vocês uma técnica que ela é replicável, sim, até o tema da aula está ultrapassado Honda e Yamaha. Porque essa técnica que eu vou ensinar para vocês, você pode replicar em qualquer marca de motocicleta. Não importa se é uma BMW, se é uma Ducati, se é uma Royal Enfield, uma Yamaha, uma Suzuki, uma Shinerai, não importa. Sendo motocicleta que opera com injeção eletrônica, essa técnica é replicável para qualquer motocicleta. E vai possibilitar você encontrar o problema da moto em até 30 minutos. E melhor de tudo, sem depender de scanner, utilizando somente o multímetro como ferramenta principal. Por que o multímetro? O multímetro é a ferramenta base. Se você tem o domínio do multímetro, você consegue identificar qualquer problema na injeção eletrônica. Professor, até módulo eu consigo testar? Sim, até módulo você consegue testar e condenar para saber se ele está com problema ou não, desde que você saiba fazer o passo a passo para você realmente utilizar ele com maestria no seu dia a dia. O multímetro é o teu maior aliado, desde que você saiba usar ele da forma correta com a técnica que eu vou ensinar para vocês aqui hoje. Eu quero começar a aula de hoje perguntando para vocês, meus amigos mecânicos, qual é essa peça? Melhor dizendo, aqui dentro, vocês sabem que isso aqui é a unidade de sensores e que dentro desta peça nós temos três componentes: o sensor MAP, o sensor TPS, ou TP, e o sensor IAT. Três componentes em um. Sensor híbrido, unidade de sensores. Honda, unidade de sensores. Yamaha, sensor híbrido. A peça é a mesma. Agora, deixa eu te perguntar. Nós vamos falar hoje, na aula de hoje, eu vou ensinar vocês como é que é essa técnica para executar testes, para fazer os testes no sensor MAP, o sensor que fica aqui dentro desta caixinha. Pergunta, vamos ver quem é que está ligado aí. Qual é a função do sensor MAP na injeção eletrônica da motocicleta? Qual que é a função? O MAP está localizado na injeção eletrônica para fazer o quê? O que ele faz, afinal das contas, o sensor MAP? Atrapalha no diagnóstico? Para alguns, sim. Para quem não sabe a técnica, ele é um bicho de sete cabeças, né? Mas para você que é mecânico, cara, qual que é a função do sensor MAP? Coloca no chat aqui. O sensor MAP, ele está localizado na injeção eletrônica para monitorar a pressão atmosférica do ar, pressão atmosférica dentro do coletor de admissão e também a depressão do motor. Quem respondeu não está errado. Agora vocês notaram que eu não perguntei para vocês de qual marca é o sensor MAP que eu perguntei. Não perguntei se é da Honda ou se é da Yamaha. Por quê? Porque é a mesma peça, é o mesmo sensor, ele tem a mesma função. A injeção eletrônica nas motocicletas, elas estão presentes desde meados de 2006 na Yamaha, de 2009 na Honda, mas veio da onde? A injeção eletrônica veio do carro. Primeiramente essa tecnologia foi instalada no veículo, no carro. Se você perguntar para um mecânico de carro qual que é a pressão do sensor MAP do carro, adivinha só o que ele vai responder? A mesma coisa. Por quê? Porque a peça é a mesma. Sensor MAP é a mesma função. E eu quero mostrar para vocês hoje, passo a passo nas duas marcas, como é que vocês vão fazer. Na Honda e na Yamaha. Depois, no final da live, eu quero que vocês me respondam. Na qual das duas marcas é mais difícil de fazer o diagnóstico? Com sinceridade. Beleza? Estamos combinados? Sensor MAP, monitorar pressão atmosférica do ar. Diferente da marca.
A peça é a mesma, a função é a mesma. Módulo é o gerenciador da injeção eletrônica, ele faz a mesma coisa na Honda e na Yamaha, na Honda e na BMW. A peça é a mesma. O que você precisa aprender aqui é a técnica de saber por onde começar o diagnóstico. É isso que você precisa aprender. Não importa se você vai aprender o passo a passo de como fazer teste em sensores da Honda, da Yamaha, da BMW. O importante é você saber o passo a passo, consciência do teste que você está executando, e é isso que eu vou mostrar na prática para vocês. Nós vamos executar o teste na prática e eu vou conscientizar você do porquê é que você está fazendo aquele teste na moto. Porque não adianta você saber que o sensor tal vai de tanto a tanto, sendo que você vai lá e faz o teste e não sabe interpretar os parâmetros, não sabe interpretar o que você está lendo na ferramenta. E também não importa se é um multímetro, se é um osciloscópio ou se é um scanner que você tem na sua mão. Ferramenta nenhuma faz diagnóstico sozinho. Doce ilusão do cara que acha que ele vai comprar um scanner, ele vai plugar na moto ali e a ferramenta vai dizer para ele assim: o problema da moto é tal peça. Doce ilusão. Queria eu querer dizer para vocês que existe essa ferramenta. Não existe, cara. Não existe de verdade. A ferramenta é parte do processo para você encontrar o problema. Mas 90% do seu resultado só depende de você. Então eu quero tornar você o mecânico que é procurado por entregar diagnóstico perfeito em qualquer motocicleta. Bora para a prática? Ferramentas essenciais para fazer o diagnóstico. Primeiramente, o multímetro. Primeira coisa, sensor MAP está na unidade de sensores localizado aqui, ó, no corpo da injeção eletrônica, no sensor híbrido ou no sensor unidade de sensores, tá? Esse cara recebe alimentação desse cara aqui para poder trabalhar. A central eletrônica que vai mandar energia para ele para que ele possa fazer o seu trabalho. Então, sempre o primeiro teste que você vai fazer, isso aqui a gente está fazendo simulando que a gente já desconfia que ele é o problema da moto, ou de que ele está piscando aqui no painel, acusando um código de defeito presente. Supondo que você acha que o sensor MAP é o problema, e supondo que ele está piscando no painel, qual é o primeiro teste que você faz e como é que você faz esse teste? Você é o cara que troca a peça para testar ou você pega o multímetro, vai lá e se certifica que ele está trabalhando legal? Manda para nós. O primeiro teste é o teste de alimentação. Agora, eu quero falar com vocês o seguinte, cara. Por que você faz esse teste? Porque lembra que eu falei que a gente precisa consciência do que a gente está fazendo? Você precisa entender por que tem que fazer o teste de alimentação. Por quê? Porque pensa comigo, cara. Se o sensor MAP precisa de energia para trabalhar, você tem que se certificar que ele está recebendo energia para que ele possa fazer o seu trabalho. Como é que faz esse teste? Tem várias formas. Pode testar na saída da central. Você pode testar aqui na entrada do sensor. E como é que faz esse teste? Nessa motocicleta, você vai fazer o teste no fio aqui, ó, entrada do sensor, amarelo com vermelho, certo? O que vocês acham que tem que fazer o teste aonde? No sensor ou na central? Responde no chat. Por onde que vocês querem que eu faça o teste? Na saída da central ou na entrada do sensor? Tem as duas formas de fazer esse teste de alimentação, que é o primeiro. Coloca no chat. Por onde vocês querem que eu comece? Na central, diz o Natan. Natan respondeu primeiro. Vamos começar na central. Na central, você precisa localizar o fio amarelo com vermelho, que é no pino 1, 2, 3, 4, 5, pino 6. E o pino negativo, neste caso, vamos virar a câmera aqui para pegar na central. O fio negativo é no pino 4. Então é pino 4 e o pino 6, tá? Essa é a alimentação
que vai lá para a unidade de sensor para que o sensor trabalhe. Eu vou conectar o sensor novamente no lugar para não gerar um código de falha. Escala do multímetro. Ah, eu não sei por onde fazer o teste, não sei qual escala utilizar. Pega a visão. Sempre que você for fazer teste de alimentação, é escala de 20 volts corrente contínua. Sempre. Teste em sensor de pino positivo, vamos colocar no fio amarelo com vermelho. Nós vamos colocar no fio verde com branco. Vamos ligar a ignição. Deu quanto aqui? 4,99. E aqui no painel, já começou, ó, acusando o código de falhas. Código 1 e código 8. Indicando que temos um defeito presente nessa motocicleta. A alimentação tá ok? Na saída da central? Responde para mim. A central está enviando energia para o sensor. Esse é o primeiro teste. Agora vamos refazer esse teste. Só que ao invés de nós conectar aqui na central, a gente vai conectar lá no sensor. Tira o conector do sensor. Localiza o fio amarelo com uma listra vermelha. Localiza o fio verde com uma listra branca. Conectado. Um para lá, um para cá. Tipo a antena do Chapolin, ó. Quem aqui é da época do Chapolin? Positivo, amarelo com vermelho. Vamos conectar no lugar aqui para ficar fácil. Senão vai ficar difícil, né? Amarelo com vermelho, positivo. Vamos zerar o... Verde com branco, negativo. Pronto. Agora vamos ligar a ignição para fazer o teste. Presta atenção. Quanto deu? 0,03. E agora? Estava saindo energia da lá e não está chegando no sensor. Qual é o problema da moto? Estamos testando o sensor MAP. Teste de entrada. Teste de alimentação. É o primeiro. Qual é o problema? Não está chegando energia no sensor. Ou seja, poderia ser a central o problema? O Raul colocou circuito aberto, faz o teste de continuidade, fio rompido, circuito aberto, fio rompido, circuito aberto, ligar a ignição. Encontramos um problema, tá? Fio rompido. Eu vou descascar a central, eu vou achar o fio rompido. Qual fio que é? Como é que eu sei que é o fio rompido? Como é que eu faço para saber? Primeiro teste é alimentação. O segundo teste é o teste de sinal. Não vou fazer o teste de sinal porque ele não está recebendo alimentação. Então eu tenho que fazer o teste de continuidade, tá? Um dos fios está rompido. Fiz o teste de continuidade, achei o problema e corrigi o fio rompido. Agora eu vou refazer o teste de alimentação. Positivo, negativo. Liga a ignição. Pronto. Problema resolvido. 4,99, tá? Os problemas está simulado e está resolvido. Era um fio rompido. Agora vamos lá. Como é que eu faço para saber se o sinal está ok? O que é sinal? Primeiro de tudo, o sensor é alimentado pela central. A central já está alimentando o sensor. E agora eu vou fazer o teste de sinal. É saber se o sensor está mandando sinal novamente para a central, que é o trabalho, né? O sensor ele tem a função de monitorar a pressão atmosférica do ar, que foi o que vocês me falaram. E como é que eu faço para saber se ele está monitorando a pressão atmosférica do ar? Fazendo o teste. Agora, a gente vai fazer o teste número 2, que é o teste de sinal. Teste de saída para alguns, né? Como é que eu faço o teste de sinal? Eu venho aqui no meu conector do sensor e eu posso fazer também de duas formas, na saída do sensor ou na entrada da central. Eu vou fazer na saída do sensor. É o fio verde com branco, que é o negativo, e o fio verde com amarelo, que é o fio de sinal. Espetado, o verde com branco é o negativo. Negativo, verde com branco. Positivo, fio verde claro com amarelo. Qual é a escala do multímetro que eu vou utilizar? Essa moto, ou qualquer outra, teste de alimentação e teste de sinal, sempre escala de 20 volts corrente contínua. Liga a ignição. No multímetro está dando aqui um total de 2 ponto... Opa! Caiu a ponta de prova aqui. Está dando aqui, ó, 2,65, 2,66, 2,65. Qual que é o padrão desta motocicleta? É de 2,6 até 3,2. Isso vai depender
da pressão atmosférica que você está medindo. Se está entre 2,6 e 3,2, está dentro dos parâmetros. Primeiro teste de alimentação, dentro do padrão. Segundo teste, que é o teste de sinal, dentro do padrão. Vocês entenderam o porquê é que a gente fez esse teste? Essa é a minha maior missão aqui. Não é ensinar vocês a fazer um teste. É fazer vocês entender por que você está fazendo esse teste, certo? Primeiro teste dentro dos padrões. Vamos supor que você fez esse teste e deu fora dos parâmetros. Deu 1,0. Qual é o problema da moto se esse teste desse fora dos parâmetros? E o que você faria depois se encontrasse uma peça fora dos parâmetros? Aqui no teste de sinal. Lembrando que se o teste de sinal na saída do sensor deu fora dos parâmetros, o problema é o sensor, é o componente. O que vocês fariam depois? Coloca no chat aqui. Diz o Teodoro aqui, ó, troca o sensor. Quem vai com o Teodoro? Testa de novo, diz o Ronei. Testa a central, troca a unidade de sensores. É o maior erro que todo mecânico faz. O maior erro. Quando o mecânico acha uma peça com problema, o cara vai lá e troca a peça. Lembra que eu falei para vocês que eu ia ensinar um método para vocês hoje? Para testar qualquer componente? Segue o passo a passo. Antes de trocar o sensor, você vai se certificar que o problema é só ele, certo? Para você se certificar que o problema é só ele, você vai fazer o seguinte. O próximo teste que nós vamos fazer é o teste de circuito aberto. O que é o teste de circuito aberto? Se certificar que não tem nenhum circuito aberto entre o fio do sensor até o fio da central, que chega na central. Qual é o fio que nós vamos testar aqui? É o verde com branco, pois ele é o negativo do sensor. Professor, mas nós já fizemos o teste de alimentação e estava chegando. É necessário fazer o teste? Sim, porque eu já identifiquei problema. Eu já identifiquei problema em motocicleta que estava certinho a alimentação legal e era uma falha intermitente que o problema era um sensor, um conector da central quebrando, quase para quebrar. E aí eu identifiquei através desse teste. Então, sim, é necessário você fazer o teste. Teste de continuidade, muda a escala do multímetro, onde, se houver continuidade, vai emitir o sinal sonoro. Estão ouvindo? Então vamos lá. Primeiro você conecta aqui no sensor, no fio verde com branco, verde com a listra branca e lá na central. Estão ouvindo a continuidade? Pronto, tem continuidade. Agora a gente vai testar o fio verde com a listra amarela, que é o fio de sinal, que a gente estava testando agorinha. Aonde está o fio verde com uma listra amarela? Aqui, ó. É o pino. Eu vou confirmar o pino aqui para vocês. Quem sabe a pinagem aí? Pino 27. Aqui atrás da central já localizei o pino 27 e já conectei. Uma ponta de prova vai nele. E aqui indiferente a ponta de prova. Se é positivo ou negativo, não interfere no teste. É continuidade, tá? E aqui, ó. Vamos pular pela frente aqui, ó. Vamos ver se eu achei o fio certo aqui, ó. Aí, ó. Espetado. Deu continuidade, certo? Ou seja, passou dos parâmetros. Lembrando que interpretação de parâmetros é uma parada que assombra os mecânicos. E no finalzinho da aula eu quero passar uma sacada para vocês sobre interpretação de parâmetros que vai fazer sentido. Teste de circuito aberto, que é o terceiro teste, né? Tá tudo dentro dos parâmetros. Qual é o quarto teste que a gente tem que fazer? É o teste de curto-circuito. Como é que faz? Teste de curto-circuito aqui vai ser no verde claro com amarelo. Teste de curto-circuito na linha de sinal, tá? Verde claro com amarelo. Tem aqui a ponta de prova e a outra ponta de prova, a terra no chassi. Não emitiu o sinal sonoro. Isso significa que não temos um curto-circuito na motocicleta. Neste caso, se o teste de sinal desse fora dos parâmetros, você poderia agora trocar o sensor com toda a certeza e com toda a clareza que o problema era ele. Porque você se certificou que não tem circuito aberto, que não tem curto-circuito e pronto. Você condenou a peça. Do mesmo jeito que se você fizesse o teste de alimentação na saída da central e não tivesse saindo, você poderia condenar a central com toda certeza.
Agora eu vou falar para vocês. Ah, e olha só. Quanto tempo a gente levou? 19 minutos. Isso que eu estava explicando para vocês. Senão eu tinha feito esses testes aqui em 3 minutos. Injeção eletrônica é mais mente do que braço. Injeção eletrônica, você quando vai fazer um teste em sensor, você tem que fazer 4 testes essenciais. Primeiro teste, teste de alimentação. Para que serve esse teste? O primeiro teste você faz para ele se certificar, para você se certificar que a central eletrônica está enviando energia lá para o sensor. Primeiro teste, alimentação. Porque o sensor não trabalha sem alimentação. Ele precisa receber energia. A partir do momento que você fez o primeiro teste e você se certificou que está chegando energia nele, beleza. Primeiro teste, deu dentro dos parâmetros, você vai para o segundo. Qual é o segundo teste? Isso é um passo a passo. É só você replicar em todas as motos, em todas as marcas, em todos os componentes. Primeiro teste, teste de alimentação. Segundo teste, teste de sinal. O que é o sinal? O sinal é o parâmetro que o sensor envia de volta para a central. O sensor recebeu energia para trabalhar. Ele está trabalhando e está enviando de volta o sinal para a central. A partir dessa informação, a central vai realizar o seu trabalho. A central eletrônica ela trabalha com a informação dos sensores. Se o sensor dizer assim, ó, central, pressão atmosférica está em tanto, a temperatura do ar está em tanto, a temperatura do óleo do motor está tanto. Com essas informações, a central vai fazer o seu trabalho, que é monitorar o ajuste de injeção de combustível, a quantia de combustível que vai ser injetado no motor. Aí, segundo teste que a gente fez, deu dentro dos parâmetros. Beleza. Qual é o terceiro teste? Teste de circuito aberto, que é você se certificar que os fios entre a central e o sensor não estejam rompidos, quebrados. Certo? Deu dentro dos parâmetros, você vai para o próximo teste, que é o teste de curto-circuito. O que é um curto-circuito? É um contato indesejável entre os componentes. Nós fizemos o teste de curto-circuito na linha de sinal. Deu dentro dos parâmetros, não tinha curto-circuito. Nesses casos, se deu tudo dentro dos parâmetros, ok, fechou a sequência de teste, de colocar um mérito em todo na ferramenta. Aqui eu não mexo com injeção eletrônica porque eu não tenho scanner. Pare, cara. É feio falar isso, cara. Porque você está colocando todo o mérito do seu trabalho na ferramenta. Adivinha, se você não sabe fazer esses testes aqui com o multímetro para se certificar que o problema é na peça, é na fiação ou é na central, se você não sabe fazer isso aqui com o multímetro, que é muito mais simples do que um scanner, você acha que você vai conseguir operar um scanner? Não vai. No scanner não vai te ajudar. O scanner não vai te ajudar. Você precisa aprender a técnica de fazer os testes. Para você que não sabe por onde começar o diagnóstico, para você que não sabe interpretação de parâmetros, falei para vocês que ia falar uma parada de parâmetros, né? Isso que a gente acabou de fazer aqui e ali na moto
É interpretação de parâmetros. O que é interpretar parâmetros? Você colocar uma ferramenta, você saber o que é uma inspeção de entrada, de saída, de circuito aberto e de curto-circuito. Isso é interpretar parâmetros. Não é saber quanto que tem que dar de tanto a tanto no sensor, dali para cá. Não é isso. As pessoas ensinam parâmetros de uma parada de uma forma errada. Os caras falam qual que é o parâmetro do sensor TPS. Aí vai lá os mecânicos. Ah, é de 0,4 a 4,36. Tá, isso é o parâmetro de sinal. E aí? O que você faz com isso na informação para fazer o diagnóstico? Isso é interpretar os parâmetros. É saber quanto que tem que dar de voltagem de entrada, quanto que tem que dar de voltagem de saída, como que faz o teste de circuito aberto, como é que faz o teste de continuidade para saber se tem curto-circuito, e se der alguma coisa fora dos padrões, ou seja, fora dos parâmetros, é o que você precisa saber, é o que fazer para arrumar. É trocar peça? É emendar um fio que pode ser que esteja arrebentado? É trocar a central eletrônica? Como é que você fala para o teu cliente? Fala, cara, pode encomendar uma central que o problema é a central. Interpretando parâmetros. Se você sabe interpretar os parâmetros, e quando eu falo parâmetros, não é somente parâmetro de sinal. Que quando fala em parâmetros, a galera se preocupa em saber qual é o parâmetro de sinal de trabalho do sensor. Isso não é a informação mais valiosa que você precisa saber. Você precisa saber, com a técnica FFAS, interpretação de parâmetros. É isso que você precisa saber para você condenar a peça correta no diagnóstico.